Queridos, com muita alegria, com muito prazer, nós passaremos agora a palavra ao pastor Fabrini, da Igreja Plena em Niterói. Ele atendeu o nosso convite. Eu sei, pastor, como é difícil deixar nossa igreja, especialmente num dia de domingo. Eu quero agradecer a Deus e ao irmão ter aceito o convite de estar conosco. O desejo profundo do nosso coração é que o irmão seja plenamente usado na presença de Deus para falar aos nossos corações essa noite. Seja muito bem-vindo, esteja à vontade, essa casa também é sua. Obrigado. Bom, feliz demais de estar com vocês, é uma honra para mim assumir esse púlpito, agradecer ao pastor Yalan pelo carinho e a confiança, porque esse é um lugar de muita responsabilidade, falar para uma congregação, para um povo tão importante e numa data tão especial. 50 anos de igreja é uma vitória imensa, metade de um século, e sempre que passava por aqui não podia deixar de notar essa igreja e esse seminário também tão tradicional, tão conhecido. Tive primo que deu aula aqui, tive professor de seminário que foi professor aqui também, e soube que faz 30 anos esse seminário formando pessoas teologicamente para o ministério. Então essa igreja está de parabéns pelo que vem fazendo como igreja, e também uma igreja preocupada com o preparo, seus obreiros, e com certeza abençoou muitas igrejas de outros lugares aqui da nossa cidade de São Gonçalo. Então, queridos, eu fico feliz de estar aqui, é uma honra imensa, e eu pediria que vocês abrissem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler uma passagem linda da Escritura, que se encontra no início desse texto magnífico. Primeiro livro de Samuel, capítulos número 1, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vulgar. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim,
Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de ler a sua palavra e compartilhar com pessoas especiais. São seus filhos, suas filhas, e se houver nessa noite alguém que ainda não vive em aliança contigo, que a partir de hoje esta pessoa encantada pelo Cristo da Escritura, pelo Deus Todo-Poderoso, entregue a sua vida a Cristo e faça parte dessa família. Edifica os crentes, edifica as irmãs, os irmãos, salva o perdido, e que em nome de Jesus saiamos daqui agradecidos a Deus por termos estado na sua casa, por tudo de bom que foi feito, cantado, celebrado, e que o Senhor abençoe quem fala, para que fale no poder do teu Espírito, e que o Senhor abençoe quem ouça esse sermão, quem ouve, para que ouçam no poder do Espírito Santo também. Em nome de Jesus, põe teus anjos em nosso meio, expulsa do nosso meio qualquer espírito contrário, e que aqui haja apenas a presença de Deus e dos seus anjos, e que nós tenhamos um culto espiritual, abençoado, marcado pela tua presença maravilhosa. Em nome de Jesus nós oramos a Deus, amém. Queridos, eu tenho um gosto especial por biografias. Biografia é um estilo literário que eu gosto porque conta a história das pessoas como elas de fato viveram. Quando você lê a biografia de algumas pessoas, você se assusta com a humanidade de algumas pessoas que foram elevadas ao nível de mito, pessoas que para nós estavam acima do natural, e a gente percebe seus dramas familiares, a gente percebe seus erros, suas incoerências, e isso faz com que elas entrem cada vez mais no nosso mundo. E a palavra biografia é a junção de duas. Bio significa vida, grafia, escrita. A biografia é a escrita da vida da pessoa. Por isso eu gosto da Bíblia. A Bíblia é cheia de biografias. A Bíblia tem biografias de muitas pessoas, de homens, mulheres, pessoas que estão biografadas desde a infância, como por exemplo o rei Davi, o primeiro rei de Israel. A Bíblia menciona ele quando ainda era menino e o acompanha até a morte. A Bíblia conta a biografia de apóstolos, conta a biografia de pessoas de modo mais sucinto, mas o que eu amo é que a Bíblia não esconde os fatos ruins, os momentos tristes das biografias de pessoas que erraram na presença de Deus, como o próprio rei Davi. O rei Davi é uma esperança para nós, porque em Davi, por exemplo, a pregação não é sobre ele, é porque eu gosto muito dele, por isso que ele vem à tona e ele está linkado aqui ao texto de Ana. Davi é a pessoa onde a gente encontra tudo que um ser humano tem de melhor, mas Davi também é a pessoa que sintetiza em si tudo que uma pessoa pode ter de pior. Davi é este ser humano que espelha quem nós somos, porque nós temos, pela graça de Deus, coisas incríveis, capazes de mudar a sociedade, de ajudar as pessoas, mas também carregamos em nós aqueles vestígios da queda que mostram o quanto Deus deve se lamentar, muitas vezes, do nosso comportamento. E a história que nós lemos aqui é a história de uma mulher. E eu vi aqui a homenagem que foi feita aos membros com 35 anos de serviço a esse lugar. É muito bonito ver essas pessoas sendo honradas, porque são histórias que fazem a igreja acontecer. E a gente vê a maioria de mulheres aqui. É uma coisa incrível. Hoje, na população eleitoral, na capacidade de voto, temos mais mulheres que homens votantes no Brasil. E é triste ver como muitas vezes a mulher é relegada ao segundo plano ainda. E agora eu quero compartilhar a história de uma grande mulher. Uma mulher exemplar, mãe de um dos homens mais importantes da história de Israel. Samuel, filho dessa mulher, o primeiro, porque ela teve outros filhos, segundo o capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz que além dele, ela teve ainda mais 3 meninos e 2 meninas. Deus deu aos montes, acho que até se arrependeu, pediu um só, vieram vários filhos, e Deus honrou, porque ela foi generosa, e esse é um princípio. Ela pediu um presente para entregar a Deus, ela pediu um presente para se sentir mãe, e Deus sempre abençoa o generoso, a generosa, com mais do que pede, mais do que imagina, e ela então teve a alegria de ter sido mãe de 6 pessoas, e Samuel se destaca porque foi o último juiz de Israel, e um grande profeta, alguém que iniciou o período da monarquia em Israel, alguém que iniciou um período histórico desse povo que a gente aprecia tanto. Então, queridos, essa mulher abre um livro importantíssimo do Antigo Testamento, e a história de Samuel é contada a partir da história de sua mãe,
E o drama que ela vivia era grande. Ela era casada com um homem, como vocês verão aqui ao longo do sermão, que deve durar em torno de 3 ou 4 horas. Então, preparem-se para a aventura. Mas a gente encontra aqui uma situação complexa. Nesse período havia poligamia. Caso ele pudesse sustentar 2 famílias, 3 famílias, ele poderia então ter essas esposas, e ele se aventura a casar com 2, e evidentemente que é uma situação propensa a problema, por causa das administrações que serão necessárias com relação a ciúme, inveja, filho de um lado, filho de outro, para quem o marido dá mais atenção. A gente encontra muito problema nas famílias bíblicas por causa dessa quantidade grande de relacionamentos que tem o potencial de tornar tudo muito complicado. E a Bíblia diz que essas 2 mulheres não tinham uma relação boa. Penina era a mulher que tinha filhos e usava isso como trunfo para poder diminuir, para poder humilhar, para poder se sentir superior à outra mulher, que era Ana, que por conta dos planos de Deus era estéril. A Bíblia foi muito clara dizendo, ela era estéril pela mão de Deus. Deus impedia ela de ter filhos. E nós encontramos aqui alguns problemas graves na vida dessa mulher. Eu quero ver com vocês alguns problemas no drama de Ana. Por exemplo, Ana tinha um problema que era insolúvel. Não tinha solução para esse problema. Nos versos 2 e 5 nós lemos assim: ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Vejam aqui, o que eu quero destacar nesse momento é que o problema era grave, não apenas socialmente falando, porque uma mulher estéril era um problema, como eu vou dizer aqui mais à frente. O problema era maior porque a medicina do tempo não tinha nada que fazer, porque a Bíblia diz que Deus fechou a madre dessa mulher. A Bíblia não diz que porta que Deus fecha ninguém abre? Não é isso? A gente sabe que se Deus der uma palavra, decretar alguma coisa, não há ser neste universo que mude. A Bíblia não fala que terrível coisa é cair nas mãos do diabo? É isso? Não. Terrível coisa é cair nas mãos de quem? De Deus. Porque se a gente cai na mão do diabo, de lá a gente pode gritar, Deus tem misericórdia, e ele entra, porque ele é o leão da tribo de Judá, e abre a porta e nos resgata. Agora, quem é que vai mover os dedos de Deus? Quem é que vai tirar alguém debaixo de um decreto dele? Então a situação de Ana era insolúvel. Lembra de Paulo tentando acabar com a igreja? Jesus aparece e diz, Saulo, por que você insiste em... Vou falar na linguagem da Bíblia e vou traduzir. Por que você insiste em recalcitrar contra os aguilhões? Traduzindo para o português. Por que você insiste em dar soco em ponta de faca? Imagina a cena, uma pessoa mirando a ponta de uma faca, bem afiada, e dando soco. Porque ele tentava impedir o avanço da igreja de Deus. O Senhor falou, isso é loucura, você vai se machucar, você vai se destruir, você vai sangrar. Então o problema de Ana aqui era que Deus não permitiu que ela tivesse filhos. Esse é um primeiro ponto do drama de Ana. Era um problema sem solução. Por mais que ela tentasse, por mais condição financeira que tivesse, ela não tinha como resolver o problema da esterilidade, realizar o sonho de ser mãe. Segundo problema, ela tinha um estigma indisfarçável. O problema de Ana não podia ser disfarçado. E ninguém gosta aqui de exibir problema. Normalmente nas redes sociais as pessoas mostram seus bons momentos. A gente sabe que existe exceção. Num universo de milhões de pessoas, é lógico que vai ter uma exceção aqui e ali, mas via de regra não é comum. Pode ser que alguém diga, eu conheço alguém que fez isso, mas a opção não está aberta para a participação do público. Então, normalmente você não vê uma pessoa tirando um selfie com um monte de conta atrasada, meus condomínios atrasados, meu cartão de crédito virando mês após mês. Pelo contrário, elas colocam os símbolos, elas colocam as coisas que mostram o quanto a vida vai dando certo. O problema de Ana era indisfarçável. Passava um tempo e nada de bebê, passava o tempo e nada de bebê. Os testes de gravidez eram sempre negativos e ela ficava frustrada, enquanto que a outra ia tendo um filho após o outro, uma filha após a outra. Era um problema indisfarçável e era um problema social.
O Salmo 127, eu vou ler para vocês só alguns versos. Salmo escrito por Salomão. Lá diz assim no verso 3, 4 e 5: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Para o judeu, ter muito filho era sinal de muita bênção. E o homem que tivesse uma mulher fértil era um homem abençoado. Imagine o drama de Ana. Não poder realizar um sonho que, socialmente falando, mostrava publicamente que ela era abençoada se tivesse filhos. Agora, se não pudesse ter filhos, rapidamente se levantavam suspeitas. Ela deve ter feito alguma coisa errada. Deus não se agradou dela, é uma amaldiçoada. Ela mesma na oração diz: por favor, lembre da humilhação da sua serva. Era como ela se sentia, humilhada. A gente sabe como é triste. Na igreja a gente tem pessoas assim lá na Plena, casais que querem muito ter filho, mas não conseguem por muitos motivos, mas não devem se sentir humilhados. Pelo contrário, devem se sentir acolhidos e apoiados. E se não der certo de jeito nenhum, tem adoção. Mas nesse tempo aqui era muito difícil. Além de toda a desconfiança ao redor, ela contava com uma adversária. Era um problema indisfarçável, era um problema insolúvel, Deus não deixava. Era um problema indisfarçável. O outro aspecto desse problema dela é que ela tinha uma inimiga impiedosa. Impiedosa. Versos 6 e 7, a Bíblia diz: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, verso 7. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Que combinação perigosa! Choro com falta de apetite, caminho certo para a depressão, para o abatimento. Ela tinha um problema insolúvel, porque Deus proibiu. Ela tinha um problema indisfarçável, todo mundo conseguia ver que os anos estavam passando, e ela então vai ficando exposta, cada vez mais humilhada. Aí agora, para piorar, a outra mulher de Eucana espezinhava, tripudiava, maltratava. Queridos, vejam como deve ser difícil. À luz do que lemos aqui, Ana era uma mulher piedosa, uma mulher de Deus. E não fica difícil para a gente, por exemplo, quando a gente se esforça para fazer a coisa correta e ao invés de bênção, a gente recebe provação? Não é ruim? A gente fica sem entender: Deus, eu estou fazendo o que de errado? Aí você dá uma sondada e percebe: nada demais, erro todo mundo comete, mas nada que justifique um problema sério com o filho, nada que justifique o desemprego, nada que justifique um acidente grave, uma doença grave. E aqui está essa mulher com um problema terrível, uma inimiga impiedosa. Ana não tinha piedade, tripudiava sobre ela. Ana não tinha paz. E olha, a Bíblia diz que isso acontecia quando elas estavam aonde? Na praça? Na casa de Deus. Penina não temia Deus. Penina maltratava a Ana gratuitamente enquanto estavam dentro da casa de Deus. Você imagina aqui na igreja, vocês adorando a Deus e uma pessoa falando mal da sua roupa, uma pessoa falando mal do seu filho, uma pessoa te humilhando, te fazendo lembrar de coisa que você quer esquecer. O que passa pela nossa cabeça? Essa pessoa não se converteu, porque não respeita um lugar como esse. A gente sabe que Deus está em todos os lugares, mas quando a gente se reúne coletivamente, existe uma reverência por um lugar como esse. Penina não respeitava nada disso, e ela pegava a situação de Ana, que era dolorosa, e apertava com o seu polegar essa ferida incurável. Incurável. Outro problema, o quarto. Olha que vida difícil era de Ana. Está reclamando? Olha a vida de Ana como era. Ana não era compreendida. Ana não era compreendida. Ela não era compreendida pelo marido. Eucana era um bom marido, ousado para casar com duas. O marido já perde discussão com uma, imagina com duas. Aqui está ele tentando aliviar o fardo de sua mulher. No verso 8 a Bíblia diz: Eucana, seu marido, lhe perguntava
lhe perguntava porque era regular, era repetido isso: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Ele vai fuzilando Ana com perguntas. Por que você não come nada? Por que você vive chorando? E olha o que ele diz, com todo o carinho, mas com toda a ignorância: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana tentava. A Bíblia diz que ele dava lá os suprimentos para os sacrifícios, porque ninguém pode chegar na presença de Deus de mãos vazias, inclusive até hoje isso vale. Há sempre alguma coisa que a gente pode ofertar a Deus. E ele então dava os provimentos para Penina, para os filhos de Penina, os filhos dele também. E quando chegava em Ana, ele dava o dobro. Ele tentava amenizar. A Bíblia diz que ele amava a sua esposa. Só que no sentimento de impotência, ele se senta na cadeira, olha para ela e põe o cotovelo na mesa e diz: Ana, pelo amor de Jeová, eu não aguento mais ver você chorar. Eu me esforço, eu dou porção dobrada, eu estou aqui, eu não estou te cobrando mais, filho, Ana. Por favor, pare de chorar, come alguma coisa, você vai ficar doente. E aí ele fala uma coisa, porque ele não entende que uma pessoa precisa de muitos amores na vida, não só de um. Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Era o que passava pela cabeça dele. Ele achava que suprindo Ana com carinho, ele estaria ocupando esse lugar que é dos filhos, só que não acontece. Uma coisa é receber amor de marido, outra coisa é receber amor de filho, outra coisa é receber amor de amigo, outra coisa é receber amor de avó, amor de avô, outra coisa é receber amor de neto. São sentimentos diferentes e necessários. E aí um parêntese: é muito ruim quando uma pessoa tenta ocupar todos os espaços de amores no coração de alguém. É impossível, ela vai sentir sempre em falta. Ou esperar que a esposa dê ao marido tudo aquilo que ela deve dar e mais um pouco. A Bíblia então mostra que ela não era compreendida pelo marido. O marido achava que estava resolvendo o seu problema, quando ele percebe que aquilo estava não tendo efeito nenhum. Ela também não era compreendida por seu pastor. Olhem só o verso 12, o que é que diz: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse o quê, queridos? Bêbada. Ele disse: até quando continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha que situação, queridos. A coitada está há anos provando uma desilusão, um desencantamento, uma tristeza, e agora com Penina perturbando a sua cabeça, ela vai para a casa de Deus, o único capaz de compreendê-la, e de tão fraca, ela ora assim. Na minha Bíblia tem tudo isso, ela é muito diferente da sua. E ela então, fraca, sem comer, triste, ora, mas chora, se derrete, e Eli, de longe, interpreta tudo errado. E é isso que acontece. Outro parêntese: a gente julga muito quem é diferente, a gente condena muito quem está longe por causa disso, da distância. Quando a gente se aproxima mais das pessoas, a gente vai percebendo semelhanças, e isso gera amor no coração da gente, pelo perdido. E agora Eli olha para aquela mulher e diz: só me faltava essa, uma mulher bêbada na casa de Deus. Ele se levanta, arruma a roupa, vai andando em direção a ela e está, coitada, dobrada diante de Deus, clamando, orando com o coração. Ele diz: mulher, que vergonha, bêbada, larga o vinho. E ela diz: não. No verso 16 diz: o senhor entendeu errado. Não julgues tua serva uma mulher vulgar. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ela estava bêbada assim, de tristeza. Já se sentiu assim? Ninguém te entende. As pessoas de fora dizem: você tem uma vida maravilhosa, você é cercada disso e daquilo outro. Ah, se eu tivesse a sua vida.
E você não encontra, por mais amor que possa haver do seu lado, compreensão. É muito ruim quando as pessoas não entendem a nossa gramática. E ela orava e Deus não mudava. Muito choro, pouca comida, com certeza abatimento e depressão. E ainda o problema dela continuou se agravando. Ela tinha uma tristeza inconsolável. Ana não podia ser consolada por um marido piedoso. Ele era um homem de Deus. Ele levava as suas esposas à casa de Deus. Eu tenho lá na igreja várias mulheres que são casadas com homens não convertidos. E regularmente elas dizem: daria tudo para o meu marido estar aqui comigo. Daria tudo para o meu marido vir à igreja comigo. Daria tudo para o meu marido ser crente e ajudar-me a criar nossos filhos com temor a Deus, segundo a palavra de Deus. Aqui está uma mulher amada por um homem de Deus, que fazia tudo que um homem da sua época tinha que fazer por sua família: levar a presença de Deus, levar a casa de Deus, prover o que era necessário para que a mulher oferecesse a Deus seu sacrifício. Ela não era consolada, mesmo tendo um marido como ele. Ela não podia ser consolada por um marido cuidadoso e amoroso. A Bíblia fala que ele amava, no verso 5, apesar do Senhor a ter deixado estéril. Esse apesar é que é feio. É como se fosse um defeito dela. Era como, para nós de hoje, é muito difícil olhar isso sem desconforto. Olhar para uma mulher estéril, por questões da biologia, e dizer que apesar disso, ela era amada. Eucana tentava compensar, tentava confortar. Mas a gente sabe que apesar de todos esses problemas graves, a história dela não termina com tristeza. A história de Ana é espetacular porque se aplica à vida de jovens e idosos, homens e mulheres, gente de tudo que é lugar do mundo. Consegue encontrar nessa história inspiração, porque todos nós passamos alguns momentos da vida com problemas para além da nossa força, da nossa condição de realização, de uma solução. Muitas vezes a gente lida com situações para as quais não há nenhum consolo. Às vezes a gente se sente completamente impotente diante da situação, e é muito ruim para a gente olhar para o problema e dizer: eu não tenho o que fazer, não há o que fazer. Isso vai nos esgotando. E a história dela não termina com tristeza, ela venceu sua tristeza. E queridos, aqui eu quero caminhar para o final, mostrando como ela venceu esse grande desafio, como Ana venceu esses problemas, como foi que ela superou essa grande angústia de sua vida. Primeiro nós veremos que ela venceu sua tristeza, seus dramas, seu problema, indo ao lugar certo. Ana venceu, Ana ultrapassou, Ana encerrou sua história como uma mulher canônica, que escreveu um cântico lindo logo na sequência. Ana foi uma grande mãe, teve a alegria de ver seu filho se tornar uma referência. A Bíblia diz que o tempo de Samuel era tão ruim, espiritualmente falando, que Eli, o sacerdote, já não ouvia a voz de Deus há muitos anos. Quando Samuel, ainda pequenininho, já servindo, menino, porque ela teve o tempo de desmamar Samuel, ela não podia entregar o menino sem dar a ele o leite. A Bíblia diz que ele já menino, trabalhando com Eli, junto com o sacerdote, ele foi acordado de noite com a voz que chamava: Samuel, Samuel. Ele ia para o quarto de Eli, ele acordava, enxugava os olhos, arrumava os olhos: o que foi, meu filho? Você me chamou? Não chamei. Aí, desculpa. Voltava para dormir. Samuel, ele acordava de novo: Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho, não chamei não. Eu acho que a partir daí Eli nem dormiu mais, ficou esperando ele voltar. Tem uma coisa estranha acontecendo. Depois de novo, Samuel dorme, a voz vem: Samuel. Ele vai de novo no quarto de Eli e ele já está pronto para dizer o seguinte: meu filho, é porque faz tanto tempo que eu não ouço essa voz que você está ouvindo, que eu não reconheci logo de cara. Mas a próxima vez que ele te chamar, você responde: eu estou aqui, Senhor, fala comigo que eu quero te ouvir. E a Bíblia diz que a partir dali, Deus vai confirmando os passos daquele garoto, vai se tornando jovem, e todo mundo começa a ver nele o que não havia em Israel há muito tempo. Os filhos de Eli eram devassos, corruptos, eram ladrões que usurparam o cargo que tinham, que deveriam exercer com todo temor.
O nome disso é patrimonialismo. Quando uma autoridade pública, porque o sacerdote era um oficial público, toma para si o que é do povo. Quando um juiz toma para si a cadeira de juiz, ele usurpa do povo o que é do povo. Quando um político faz isso, ele usa o patrimonialismo, ele usa o cargo dele como patrimônio pessoal dele. Então o deputado vira dono do cargo, o juiz vira dono da sua magistratura. Isso é errado. Então, os filhos de Eli fizeram do sacerdócio um meio de ganho desonesto, e o povo não aguentava aquilo, até que aparece um garoto levantado por Deus, e todo mundo percebe no brilho dos olhos dele pureza, sinceridade, temor, e assim vai ele pela vida inteira. Ana teve a alegria de ter dado ao mundo esse filho, esse homem. Eu tenho um filho de 20 e uma filha de 21, nós temos. E a gente se orgulha dos feitos dos nossos filhos. A gente gosta de ouvir as histórias de vitória. O crente tem esse chamado para encher o mundo de discípulos, de gente criada no temor do Senhor, para construir uma sociedade melhor. E o que o filho de Ana fez por Israel foi incrível. Ele teve a alegria de ungir Davi, que foi o maior, mais importante rei da história de Israel. Ana venceu a sua tristeza indo ao lugar certo. O verso 9 diz: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana foi à casa de Deus. Ana foi à casa de Deus, e com isso ela teve a primeira atitude que fez com que ela vencesse essa dificuldade. Na pressão, na angústia, nós tendemos a correr aquilo que está mais à mão. Nós buscamos socorro muitas vezes junto a pessoas, porque infelizmente, em virtude da nossa espiritualidade nanica, encontramos mais segurança na figura de carne e osso de alguém do que do próprio Deus. Isso acontece comigo, com todos nós. Vem um problema, logo à mente vem fulano. Fulano tem que me ajudar, e o problema não resolve, a coisa piora, e você vai pensando em outro fulano, ou alguém que conhece fulano, que vai chegar a tal fulano que você quer. E Deus dizendo em que momento eu vou entrar nessa história? Porque fulano, beltrano, cicrano estão debaixo do meu poder. E a gente perde tempo muitas vezes procurando esses caminhos, esquecendo que a fonte de todo o poder está aqui. Mais uma vez Davi, no fim da vida, levantando dinheiro para construir o templo que ele tanto sonhou, ele recebe uma coleta enorme, fica boquiaberto com a quantidade de dinheiro que o povo trouxe, muito acima do que ele imaginava, e numa oração linda ele diz: Senhor, contigo está o engrandecer e a tudo dá força, tudo dá força. Ele reconhecia que se tornou Davi porque Deus o ensinou a guerrear, Deus o ensinou, como ele mesmo diz, a vergar o arco, a usar a espada. Davi se tornou um homem perito em guerra porque Deus deu a ele força. E aqui está Ana, impotente, clamando a Deus. E o que eu acho incrível é que as dificuldades não acabaram com a fé de Ana. Uma quantidade enorme de pessoas dizem para Deus: se o Senhor não me der, se o Senhor não fizer, o Senhor não verá o meu rosto na igreja nunca mais, como se Deus fosse ficar menor por causa disso. Se o Senhor não fizer isso em 21 semanas, se o Senhor não fizer isso em 30 semanas, a gente vai botando relógio no pulso de Deus, dizendo o seguinte: olha, Deus está cheio de deuses por aí, se o Senhor não se honrar, se o Senhor não fizer, vai ficar mal para o Senhor. É rebaixá-lo. Ele é soberano. Ela enfrenta essa situação humildemente, diz: Senhor, eu estou aqui esgotada, sem fome, abatida, mas confiando em Ti. Sabe onde nós encontramos Deus? Sabe onde Ele se encontra? Em qualquer lugar onde haja um coração contrito, onde haja um coração abatido, onde haja um coração que diga: Senhor, mesmo que eu tenha alguma medida de força, influência, poder em algum lugar, isso não é nada diante de Ti. Basta um estalo de dedo, basta uma gotinha de gordura dentro do meu cérebro para eu cair duro no chão. Eu não sou nada. Basta uma dor de cabeça mais forte para me tirar do rumo. Aqui está essa mulher vandalizada pelas provas. A Bíblia diz que era Deus que não deixava.
E ela não ficou com raiva de Deus, ela não fez ameaça a Deus, ela não abandonou Deus, pelo contrário, ela ia para o lugar certo. E insistia, orava e a coisa não mudava. Sabe por quê, gente? Quando Deus não muda o que está fora, Ele quer mudar uma coisa que está dentro. A cada não e a cada superação desse não, nascia uma mulher mais forte. A cada não, a cada teste de gravidez do laboratório LAF, chegava lá, ela olhava com ansiedade, negativo. Ela não desistia, orava, e depois vou mudar de laboratório, vou para o laboratório mais. Não é problema de laboratório, eu que estou com problema. Ela ora, insiste, continua com Deus. E esse é o caminho da nossa vitória, esse é o caminho do nosso êxito. E nós estamos com Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, estamos com Deus por quem Ele é em Jesus Cristo. Aliás, nós não precisamos, no fundo, no médio e no raso, não precisamos receber mais nada, Ele já nos deu tudo em Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus foi dado em nosso lugar, sofreu em nosso lugar, para que a gente não tivesse que sofrer. Ana não tinha nem o Evangelho ainda realizado, tinha ele prometido, tipificado em festas, em rituais de cerimônia, mas nós conhecemos a história e o final dela, ele ressuscitou no terceiro dia. Deus está onde há um coração humilde, e com isso não estou tirando importância da igreja, porque há um movimento hoje forte, de gente que está na internet dizendo que isso aqui é desnecessário, que cada um pode ser a sua igreja. Não estou querendo questionar todo mundo, estou de longe, posso falar besteira, mas eu posso dizer com segurança que uma boa parte desses influenciadores que dizem que isso aqui não tem importância, é gente amargurada, é gente infeliz, gente que teve um problema, que não soube superar e diz não tem espaço para mim na igreja, e a gente pensa, meu Deus, mas Paulo morreu na igreja, Pedro morreu pela igreja, na igreja, Jesus morreu para fundar a igreja, quem é esse santo que não pode ficar na igreja? Há muita importância numa reunião como essa, e juntos a gente faz muito mais do que sozinho na internet. O que a gente pode fazer por uma cidade como essa, como um coletivo, juntando os nossos recursos financeiros, emocionais, profissionais, é muito mais impactante do que uma pessoa só. E via de regra, isso é um parêntese que eu fiz aqui, que eu vou fechar logo, senão me perco. Via de regra, queridos, não conheço crente fora da igreja que diga, aqui eu me tornei mais santo, mais santa, aqui eu conheço mais a palavra de Deus, aqui eu tenho mais gozo na vida. Pelo contrário, pode ser que exista, o mundo é muito grande, Niterói já é grande o suficiente para eu dar uma afirmação como essa muito geral, mas nós precisamos reforçar a importância de estarmos juntos aqui, um de olho no outro, um ajudando o outro. Deus está onde há um coração quebrantado e humilde. Segundo, Ana venceu esse problema não só porque foi no lugar certo, mas porque reconheceu o seu maior problema. Isso daqui, gente, é fundamental. Vejam o verso 11, o que é que diz? E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres o quê? Um carro novo, é isso? Enquanto eu abro aqui o copinho, pode me ajudar aqui, por favor, obrigado. Uma casa nova? Não. O que ela pediu? O que de fato ela mais precisava. Está ótimo. Obrigado, querido. Senão não consigo chegar até as 11 da noite sem beber um golinho d'água. Eu conto essa piada há 20 anos na plena e tem gente que ri por misericórdia. Você tadinho, vamos rir do pastor, porque vai ficar mal. E as pessoas, tem gente que gargalha, inclusive, falei, se gosta de mim, está gargalhando. Ana fez um voto, dizendo, se o Senhor me der um bebê, uma criança. A maior tristeza de Ana não era Penina. A maior tristeza de Ana não era Penina. A maior tristeza de Ana não eram os filhos e filhas de Penina. A maior tristeza de Ana era a sua esterilidade. O problema era com ela. Ela não orou, Senhor, eu te peço que o Senhor seque o útero de Penina. Fez isso? Senhor, eu peço que o Senhor tire a vida de um dos filhos de Penina para ela aprender. Nossa, Fabrício é ruim demais, essas coisas passam pela cabeça dele. Passa pela cabeça do ser humano.
O problema é que ela não conseguia realizar um sonho. A maior tristeza dela era causada por sua esterilidade. Queridos, nós vivemos numa sociedade de gente distraída. Nós vivemos um capitalismo, não sou socialista, mas nós vivemos um sistema chamado de capitalismo. O que essa palavra sugere? Que o capital, o dinheiro está no centro. E uma sociedade que vive ao redor do dinheiro precisa estar constantemente consumindo coisas para fazer esse sistema girar. E não é por outra razão que a Apple chegou a $1 trilhão essa semana. Porque eles criam em nós novas necessidades a cada semana. E aí a gente vê o quanto a gente precisa de um novo celular, o quanto a gente precisa de um sapato, o quanto a gente precisa de uma roupa nova. Ah, Deus, eu preciso muito dessa viagem, Senhor. Essas necessidades são criadas pelo mercado. E sabe como é que opera o mercado? Pela moda. A moda é o grande cadenciador do mercado. A moda não atua com poder legal, atua com poder de coerção social. Se você não tiver na cor da estação, se você não tiver um modelo tal, se o seu carro não tem a lanterna para cima, ainda para baixo, você passa vergonha. E a gente faz tudo para ser inserido, não excluído dos nossos meios. O que eu quero dizer é que tem muita gente clamando a Deus por coisas que não vão resolver sua tristeza. Gente correndo atrás do vento. Gente pedindo o secundário quando não sabe o que na verdade falta é o primário. E o que é superior não se sustenta se não tiver o inferior. E por isso, queridos, é que vemos crentes orando por coisas e não por renovação de caráter, por renovação de vida. Eu fico bobo de ver na minha igreja, na minha não, porque eu não nasci de uma virgem, nem morri e ressuscitei ao terceiro dia, mas na igreja onde eu sou pastor, é duro ver. Eu falo com a minha esposa, como que algumas pessoas não entenderam nada, ouvem o sermão, choram, amém, glória a Deus, que coisa linda, mas na segunda-feira é vida secular, ganha a vida fazendo negócio secularmente. Se tiver que subornar, suborna, se tiver que sonegar, sonega. Por quê? Porque estamos sendo distraídos e estamos pedindo a Deus e não estamos recebendo, porque Deus tem misericórdia, porque sabe que se der o que a gente não precisa ganhar, vai piorar a situação, vai piorar a situação. Ana venceu a sua tristeza porque foi no lugar certo, na presença de Deus. Venceu a sua tristeza porque pediu a coisa certa. Eu quero ter um filho, eu quero um filho. Ana venceu também essa tristeza, em terceiro lugar, porque falou com a pessoa certa, falou com Deus, orou, clamou ao Senhor. E queridos, aqui é importante a gente ressaltar uma coisa é falar sobre o poder da oração, os benefícios da oração, a alegria que a oração traz. Outra coisa é orar, é sentir a alegria da oração. Eu estou falando isso com a ciência de que, como pastor, na correria, para tocar projeto, para fazer um monte de coisa, a gente ora menos do que devia orar, e vai tocando a coisa, mas na gerência. Isso acontece, a gente tem que voltar, se arrepender disso e consertar de novo o caminho. Eu me lembro no dia 11 de maio, eu me encontrava numa tristeza profunda por causa de uma situação, para a qual não tinha solução. E era uma sexta-feira, eu preparo meu sermão na sexta-feira, e eu não estava conseguindo encontrar nada na Bíblia, triste, aborrecido, angustiado pela falta de perspectiva, até que fechei a Bíblia, joguei meu joelho no chão e chorei como há muitos anos não chorava. Orei e falei: Senhor, eu não estou aguentando mais ficar no escuro com relação a isso. E aí, queridos, fiz uma oração de desabafo, e no final da oração disse tudo o que eu queria. Eu fui lá como Ana, eu sabia qual era o meu problema. Eu clamei a Deus e falei: Senhor, eram 9:30 da manhã. Querido, já estou terminando a introdução, tá? Daqui a pouquinho já ia chegar lá no meio. 9:30 da manhã, eu falei: Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Sabe quando você pede um negócio sem fé? Foi como eu fiz, eu não tinha fé de receber aquilo, mas tinha vontade. A vontade era grande, a fé era pequena. Na hora do almoço, queridos, almoçando com uma pessoa, ela resolveu adiantar um assunto, me passou o que estava sendo colocado no seu coração, e Deus me respondeu. Inclusive a pessoa usou palavras que eu coloquei na minha oração, e vi o poder de Deus sobre aquilo, achei incrível.
E queridos, Ana venceu sua tristeza se comprometendo com o Senhor. Verso 11 diz, ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Foi um pedido altruísta. Eu quero, mas é para ti. Eu quero, mas é para a tua glória. Eu quero, mas é para o teu louvor, para o teu serviço. Eu só quero receber a bênção de ser mãe. E queridos, ela recebeu. Imagine o espanto dela. Ela em casa percebe alguns sintomas, ela percebe um certo enjoo, e ela diz, não pode ser, não é possível, será que eu estou grávida? Ela vai ao laboratório LAF, entrega a carteirinha da Unimed, faz o exame, e vem o exame, e ela tensa, abre o envelope e diz lá, positivo. Abraçou a recepcionista, fez uma festa no laboratório e voltou para casa. Chega o Cana da rua, cansado, e diz, Cana, tem um negócio para você aqui. Ele abre o envelope, o que é isso? Estava lá, laboratório LAF, o que é isso? Não acredito. E aí fazem a festa, a coisa toda, e ela diz o seguinte, mas amor, esse bebê não vai ficar com a gente. Ela não tinha garantia que viriam outros filhos. Aí ele diz, como assim? Porque o voto tinha que ser confirmado pelo marido. Se ele dissesse que não, era não. Não vai ficar para nós, porque eu fiz um voto e ele vai ser de Deus. Como ele era um homem piedoso, ele entendeu, tá bom. Só não esqueça de cumprir com Deus o que você votou. E ela então tem o bebê, tem a alegria de amamentá-lo, de fazê-lo parar de chorar. Ele acaba de mamar, põe no peito, apoia aqui, bate para dar aquele arrotinho, depois volta, dorme, aquele bebê. Mas ela sabe, daqui a pouco eu vou entregá-lo. O tempo passa, e depois ela vai àquele lugar onde estava Eli e diz, eu sou aquela mulher, o senhor lembra? Lembro, me desculpe, eu fico com uma vergonha quando a senhora me conta essa história, eu entendi mal. Pois é, eu trouxe esse menino para ser teu servo. Incrível! Tem gente, queridos, que pede aqui na igreja coisas difíceis, recebe e some quando a bênção chega. Não são poucos os que, por exemplo, lá na igreja não foram nem tantos, mas pessoas que fizeram provas para concursos dificílimos, estudaram anos, não faltava um culto, passaram no concurso, foram embora. Deus me dá os pastos verdejantes. Deus deu e se perdeu por causa dos pastos verdejantes. Aqui estamos vendo uma mulher se comprometendo, eu vou ganhar bênção, mas vou mergulhar mais em Deus, e Deus foi prodigioso, deu a ela muitos filhos, deu a ela a alegria de dizer, Samuel, serei mãe de novo, Samuel, serei mãe de novo, Samuel, serei mãe de novo. Samuel, Senhor, para de ouvir a oração dessa mulher, porque tem muito filho, é muito plano de saúde para pagar, muito cabelo para cortar, muito tênis para comprar, mas a verdade é, estou brincando, que era bênção. Feliz é o homem que deles enche a sua aljava. Como um guerreiro bem municiado, é um homem preparado para a vida. E ela teve a alegria de pôr no mundo um Samuel. Fechando, queridos, temos muitas Anas aqui, e muitos que, como ela, se encontram numa situação de beco sem saída. O que eu queria nessa noite é levantar seu queixo para o alto e dizer, continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Não assine o atestado de óbito espiritual. Continue. Jesus também ouviu não. No Getsemane, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E Deus ficou quieto. E com isso não foi mal. Que em nome de Jesus a gente guarde no coração ao longo dessa semana, que as nossas grandes tristezas, os nossos grandes dramas serão resolvidos na medida em que continuarmos indo ao lugar certo. Reforce a importância disso, que você tenha na sua mente o seguinte, daqui a 35 anos eu quero ver a minha foto nessa igreja. Eu quero, daqui a alguns anos, ser visto como alguém que fez história aqui, alguém que foi para além desses muros e abençoou a cidade. Que você continue indo para o lugar certo, onde Deus está. Que você possa pedir a Deus para dar foco à sua mente. Qual é o meu maior problema? Por que eu brigo tanto? Por que eu me abato tanto? Por que eu me desanimo tão facilmente?
Por que eu fico irado com tanta rapidez? Por que eu não consigo passar desse ponto? Peça a Deus para te mostrar. Converse com gente sábia e dê a essa pessoa a liberdade para dizer o que ela está vendo. E deixa ela te mostrar e dizer: é por isso que você tem que orar. Combata a causa e os sintomas vão sumir. Que você fale com a pessoa certa. Procure gente espiritual para ser voz de Deus na sua vida. Gente que tem um lastro de vida que diz: olha, essa pessoa já teve muitas orações respondidas. É uma pessoa exemplar. É um exemplo de fé. Procure gente certa para ser um canal de Deus na sua vida. E que você se comprometa com Deus dizendo: Senhor, eu estou comprometido contigo em qualquer situação, mas se isso acontecer, eu vou mergulhar com mais gosto, com mais alegria. E que você possa, em nome de Jesus, viver assim, dessa forma, dia após dia, nessa cidade desafiadora onde a gente mora. Amém?